Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje então o nosso tema de estudo é Despertar, da origem à perfeição. É baseado no livro Energia dos Chakras, de Alírio de Cerqueira Filho. Assim, na semana passada, a Cris comentou, que muitas vezes o estudo que a gente faz é o que a gente está precisando naquele momento. Na realidade, eu adquiri esse livro na Casa Girassol mesmo, porque eu queria agregar mais conhecimento para o meu trabalho com Reiki. Eu sou terapeuta reikiana e eu quis acrescentar um estudo mais profundo sobre os chakras, no meu trabalho. Entender como que eles funcionam direitinho, e esse livro, ele trouxe para mim um conhecimento muito maior do que o que eu esperava. Muito mais profundo, e ele fala desse caminho, da origem das nossas imperfeições até a nossa perfeição relativa. Então a gente tem um objetivo da vida, que é desenvolver o amor, e é por isso que reencarnamos. A reencarnação é uma trajetória de evolução. A gente nunca caminha para trás, nesse caso. A gente está sempre em frente. Às vezes, a gente dá até uma pausa, por medo, por querer continuar na diversão. São eles os motivos e a gente vai ver um pouco melhor sobre isso aqui para frente. Mas aí, durante essa pausa, a gente percebe, a gente recebe muito as chamadas para a nossa evolução, para a gente continuar essa caminhada. E é quando a evolução vem através da dor, que a gente às vezes não aceita muito, mas aí a gente vai entender um pouquinho melhor por que a gente entra nesse caminho da dor. O que os chakras têm a ver com esse despertar do ser? Os chakras, eles nos guiam. Eles são centros de energia, ou rodas de energia, e nós temos vários espalhados pelo corpo, mas esses 7 que estão na ilustração, eles são os principais. Eles descem no topo da cabeça até o fim da nossa coluna vertebral, e a principal função deles é receber energia vital pelo chakra coronário, esse lilás no topo, e distribuir pelo nosso organismo, mantendo a gente em equilíbrio, E as funções secundárias dele, podemos dizer assim, super importantes, são a função fisiológica, que é a energia sutil flui para baixo através do chakra coronário para as partes do corpo e órgãos apropriados, transformando em energia condensada a partir da secreção dos hormônios. O que é isso? É referente ao funcionamento do nosso organismo. Quando a gente está em equilíbrio, a gente está saudável. E quando a gente está em desequilíbrio, vem a doença. E a outra função é a espiritual, que são os atributos fundamentais para o processo de desenvolvimento da criatura humana. É essa função que a gente vai conversar mais aqui. E aí, esses atributos são os seguintes. Ligado ao chakra base é a segurança, o chakra umbilical é o prazer, o plexo solar é o poder, o chakra cardíaco é o amor, o laríngeo é o conhecimento, o frontal é a intuição e o coronário é a transcendência. Então vamos lá conhecer um pouco melhor sobre isso. Na segurança, o chakra base, a segurança significa o quê? Autoconfiança, aprender com os erros e os acertos, a gente tem um medo natural do desconhecido e está ligado ao nosso instinto de preservação. Mas, por exemplo, uma pessoa que está com esse chakra alinhado, em equilíbrio, quando surge algum problema, alguma dificuldade na vida dela, ela consegue resolver esse problema com segurança, com tranquilidade. Ela tem ali aquele instinto de preservação, então ela tem vamos colocar como se fosse assim, um pezinho atrás, mas ela sabe resolver, ela sabe que o problema existe, ela tem consciência disso, então ela não tampa só com a peneira, ou não faz estardalhaço por causa disso, ela segue em frente,
né? E aí a gente tem os desequilíbrios que são representados também, né? Em cada chakra tem 2 polos. Um polo é a temeridade, que é a falta de medo. A pessoa tem uma segurança excessiva. São aquelas pessoas que têm vício em adrenalina, esportes radicais, vai no parque de diversão, quer os brinquedos radicais, gosta de jogos violentos do computador, né, ou videogame. Isso é o que? Ela quer provar que ela tem um domínio total sobre a própria vida. Aí ela sempre está tentando se colocar em risco para comprovar que ela tem esse domínio. No outro lado, a gente tem a insegurança, que é um medo excessivo, né? A pessoa se acha incapaz de tudo, ela não tem segurança de nada, né? E ela tem um medo de errar tão grande que ela paralisa, ela não consegue fazer as coisas. E ela depende, as pessoas que são assim, dependem da aprovação das outras pessoas para seguir em frente. E para cada sentimento, né, cada atributo, a gente tem um sentimento essencial e um sentimento egóico, que são responsáveis pelo equilíbrio ou desequilíbrio. Os sentimentos essenciais, eles levam a gente para o caminho do amor, né? É o caminho que Jesus orientou. E os sentimentos egóicos, como o próprio nome já fala, está ligado ao ego, ao instintos primários, né? Materialismo, felicidades efêmeras. E no caso da segurança, o sentimento essencial que está ligado é a humildade e mansidão. Isso é o quê? É quando a gente aceita as coisas como elas são. Mas não é aquele aceitar, tipo assim, então tá, né? O que eu posso fazer? Eu não posso mudar isso, então eu vou viver assim. Não, é aceitar assim, ok, eu preciso passar por isso. Não tá fácil, mas eu sei que eu preciso passar por isso e eu vou aprender alguma coisa com isso. Então, vamos seguir. Isso é a humildade de entender que as coisas estão acontecendo porque elas precisam, né? É quando a gente aceita que a gente é falho, que a gente tem prova, que a gente precisa passar por isso, né? Que tem motivos, essas dificuldades todas. Por outro lado, a gente tem orgulho e rebeldia, que dão origem a todas as nossas dificuldades, porque a gente não aceita as nossas limitações. Então a pessoa se obriga a ser boa, a fazer o bem, não é porque ela é boa ou porque ela quer o bem realmente, mas é para que os outros acreditem que ela é assim. Então ela quer se mostrar para o outro, não é porque ela é assim mesmo. E todos nós temos, em algum grau a gente é orgulhoso e a gente é rebelde. Em algum grau todos nós somos, porque isso faz parte do nosso instinto primário ainda, tá? No chakra umbilical a gente tem o prazer. O prazer é sagrado. Nós viemos a este mundo também para ter prazer. Nós temos esse direito. O prazer está muito ligado à manutenção da vida, tá? Então, reprodução, alimentação, prazer de viver, né? Então, esse chakra ele está representando ali a energia sexual e a energia criativa da gente. Reprodução, alimentação e prazer de viver está relacionado com isso, energia sexual e criativa. No desequilíbrio aqui eu vou dar uma entrada assim, porque a gente começa a perceber o desequilíbrio desse chakra na infância, em crianças que não recebem carinho, não recebem afeto, então não tem um contato físico carinhoso, né? E aí ela começa esse desequilíbrio ele pode começar aí. E no adolescente, e aí se existe esse desequilíbrio, com certeza vai ter na adolescência também. Mas ele pode também só começar na adolescência. Como que acontece isso na adolescência? Os hormônios começam, né, a aflorar. E aí surge uma curiosidade com relação ao sexo, né, a sexualidade própria, ao sexo de forma geral. E a gente tem uma tendência a ser reprimido com relação ao sexo. A gente acha que não deve falar isso para os filhos porque o adolescente ainda é uma criança. Hoje eu acho que a gente já até evoluiu muito nessa questão, mas ainda existe isso, né?
Então, e aí o que acontece? O adolescente, quando ele também é reprimido por causa do sexo, da sua sexualidade, ele precisa descobrir alguma coisa que seja interessante para ele fazer, porque o sexo é proibido. E isso é grave porque isso vai para a vida adulta. Então, lá na vida adulta também a pessoa vai ser reprimida sexualmente. Isso num relacionamento afetivo pode ser um complicador, né? E aí o que acontece? Ela precisa descobrir alguma coisa interessante para fazer, mas o que interessava ela há pouco tempo atrás, que era na infância, já não é mais divertido, porque ela já passou da fase da infância, né? E aí, como ela teve a curiosidade reprimida, ela pensa que não vai ter nada mais de interessante para fazer na vida. Então, as coisas perdem o sentido, a criatividade também vai embora. E aí pode começar um quadro depressivo. A gente tem que estar muito atento ao adolescente nessa questão. E aí, enfim, vamos para as fases adultas, né? A gente tem tanto fase adulta quanto adolescência. E uma vida inteira, na verdade. A gente tem aí o sensualismo, que é o apego ao prazer, né? A pessoa vive pro prazer. E a gente pode ver isso muito comum com a comida, com o sexo, com álcool, com drogas. Com a comida, né? Numa escala menor, um exemplo muito básico é que toda confraternização que a gente vê, família, amigos, empresa, envolve comida, né? A gente sempre precisa ter uma comida e uma bebida ali, e a gente fica super feliz por isso, comendo, bebendo o tempo inteiro e conversando e confraternizando. A comida faz parte de uma confraternização, só que aí o que acontece? A gente sabe que a gente está comendo muito, só que a gente não consegue parar, né? Numa escala ainda maior, quando a pessoa substitui um afeto que ela não recebeu ou não recebe pela comida, e aí gera obesidade. No sexo, existe um movimento de usar o outro, quando a pessoa não se importa com os sentimentos dos outros e só usa para obter o próprio prazer, tá? Então, assim, vocês já perceberam quando a gente abusa de comida, de álcool, de sexo, né? A gente tem aquilo ali de qualquer forma, sem pensar muito. No final, né, depois de tudo, a gente se sente mal, a gente se sente cheio demais ou vazio demais. Né? Isso se chama felicidade efêmera. Na hora estava bom demais, mas depois a sensação não é boa. E aí é onde começam os vícios, porque quando a pessoa não sabe, né, viver as formas essenciais de felicidade, ela busca esses momentos de prazer intenso, mas que passam rápido. E passando rápido, ela precisa sempre buscar mais, porque ela não quer nenhum momento de tristeza. Mas isso é tudo uma ilusão. Do outro lado, a gente tem o puritanismo, que é a aversão ao prazer. O sexo é proibido. A comida, ela acha que não deve comer. Porque para que comer, né? Por que eu preciso ser feliz comendo? Então pode gerar doenças como bulimia, anorexia, né? E amigos, conhecer pessoas novas, eu não mereço isso, então eu não vou, né? E a negação do prazer, ela gera desinteresse pela vida, que gera depressão, que gera suicídio. Então o sentimento essencial ligado ao prazer é a gratidão, né? Quando a gente reconhece, né, que a gente é criatura, criado para a felicidade, para o prazer, né? E aí a gente consegue ser grato pelas mínimas coisas que acontecem na vida da gente. Um amigo, a família, um bom livro, um bom filme, um passeio junto à natureza, aquelas pequenas coisas que a natureza traz para a gente, um passarinho, uma flor bonita, né? Quando a gente cria alguma coisa que é útil para o outro, né? Para várias pessoas, e até mesmo quando a gente reconhece que alguma coisa que aconteceu pra gente e que na nossa opinião não foi legal,
mas tem algum significado dentro da nossa evolução. Então, quando a gente começa a perceber isso dessa forma, a gente está trabalhando muito bem o nosso chakra, né, umbilical. E aí, lembrando também que com equilíbrio, a relação sexual e uma boa comida fazem parte dessa lista de gratidão também, né? Porque nos dão momentos de prazer com equilíbrio. Por outro lado, a gente tem a ingratidão, que é quando a gente pensa que merece mais do que a gente tem, ou quando a gente acha que é mais do que realmente a gente é, que a gente é melhor, né? Ou quando a gente acha que não merece aquilo que a gente está vivenciando, que é tipo, né, eu não mereço isso, é injusto comigo. Aí a gente não reconhece que na realidade isso não é por acaso, é uma necessidade da gente viver isso. No plexo solar a gente tem o poder, que está ligado à manutenção da vida, o nosso poder de escolha, né? Eu coloquei na imagem essa mãe segurando a mão da filha e seguindo um caminho. Ela fez uma escolha, ela se sentiu, ela teve o poder de fazer uma escolha, né? O que eu acho bonito nessa imagem é o caminho, e ela levando alguém com ela com amor, né? Então, assim, isso fala muito disso mesmo, como conduzir a nossa própria vida, como escolher os nossos caminhos, quando a gente tem essa capacidade de fazer isso tranquilamente. As pessoas com esse poder, elas são as pessoas com características de liderança, né? Elas conseguem guiar os outros. No desequilíbrio, a gente tem, de um lado, a onipotência e a prepotência, que a gente infelizmente reconhece muito disso, né, em relacionamentos amorosos, relacionamentos no geral, mas principalmente os amorosos. A onipotência é quando a pessoa acha que ela tem um superpoder, ela se acha mais forte, mais inteligente, mais capaz. E aí, com isso, ela acha que ela pode e deve controlar a vida do outro, né, porque ela acha que sabe o que é melhor. Na prepotência tem o uso de força e de subjugação, física ou mental ou psicológica. A pessoa prepotente, ela faz com que o outro mude o seu modo de ser para atender às próprias vontades, não pensa no outro, né? A onipotência e a prepotência estão sempre juntas, tá? E tem a impotência, que é do outro lado, que é dar o poder ao outro sobre si mesmo. Tipo assim, um modelo simples, né? Um exemplo simples, quando a gente fala assim, nossa, você me irrita. Por que a gente dá o poder para o outro de irritar a gente? Mas quando você fala assim, eu me sinto tão irritada quando você faz isso, aí você assume o controle do que você está sentindo. Então você pode decidir o que é que você vai fazer com esse sentimento, né? Se você vai continuar irritado e dar poder para o outro, ou se você vai tomar o seu poder e falar, não vou me irritar com isso. É muito difícil trabalhar essa questão, né? Ela é muito básica. É bom quando a gente percebe que é isso, né? Mas é muito difícil. E assim, é importante também a gente saber que ninguém é tão incapaz a ponto de não ter poder nenhum, né? E aí vocês percebem como que a impotência e a prepotência estão totalmente conectadas com os desequilíbrios do prazer? Porque só tem um prepotente, né, que subjuga o outro, se tiver um impotente que se deixa subjugar, né? Se não for isso, não tem essa relação. Aqui temos a aceitação. É quando a gente aceita as nossas limitações, a gente sabe que a gente não pode ter tudo, porque a gente é criatura criada por Deus, né? E mesmo quando a gente se tornar espírito puro, a gente ainda vai ser limitado, porque só Deus é absoluto, só Deus é onipotente. Do outro lado, a gente tem a inaceitação, que é um complexo de inferioridade, que aí pega os dois, tanto o prepotente quanto o impotente. Como que isso acontece? Os dois não aceitam, as pessoas não aceitam que elas são
que elas não têm esse poder. Elas não aceitam que elas não têm o poder absoluto. E eles desejam isso. Só que sabem que nunca tem. E aí o onipotente, prepotente, faz o quê? Ele cria uma pseudo-superioridade e decide que ele pode tudo. E o impotente se rebaixa. Decide que não é capaz de fazer nada. Né? A gente tem que entender que onipotente é só Deus. E ele nunca é prepotente. Né? No chakra cardíaco a gente fala do amor. O amor, ele é altruísta quando está em equilíbrio. Né? Ele deixa de lado a vontade de olhar só para si mesmo e ele faz um exercício do auto-amor, né? Que ele começa a reconhecer as próprias limitações, as falhas que tem e também as virtudes, reconhece tudo isso, coloca numa balança e se aceita. Isso é o auto-amor, né? E esse exercício do auto-amor, ele produz o amor incondicional, que é fundamental para a prática do amor ao próximo, né? Que é quando a gente começa a ter atitudes de compaixão e empatia. Quando está em desequilíbrio, tem o apego, que a gente vê demais também, né, nos relacionamentos afetivos, é o amor possessivo. A pessoa sufoca, aprisiona, né, se torna dependente do outro. São pessoas inseguras. Às vezes eles até amam o outro mesmo, mas é um amor tão doentio, tão sufocante, que é difícil, não é saudável, né? E do outro lado a gente tem a indiferença, que são pessoas egoístas, né? Só pensam nelas mesmas, no próprio bem-estar. Ela até sente uma carência afetiva, mas ela não admite que ela sente carência afetiva. Ela não pode admitir que ela depende do outro, né? Por exemplo. E em graus extremos, a indiferença ela está ligada ao impulso suicida, porque ela não consegue receber amor, porque ela não sabe doar amor, ela não sabe o que é amor, então ela não tem amor pela vida. Então pode estar ligado ao impulso suicida também. Aqui nos sentimentos essenciais a gente tem a compaixão, que está ligada ao holocentrismo, né? Que vem do grego e que fala do todo. Então a pessoa que está com esse equilíbrio, ela está ligada ao todo, nela mesma e nos outros. Ela consegue perceber o coletivo sem se anular. Ela permanece, né? Ela mantém a própria individualidade, mas ela consegue ver os outros também. Isso é um processo maravilhoso. No egocentrismo, a gente tem 3 movimentos aqui bem complicados. O primeiro, né, que é o egoísmo, que é quando a pessoa se centra nela mesma, não quer saber do outro, né? A indiferença, ela não se importa nem com o bem-estar do próximo, né? Ela realmente não está nem aí. E a crueldade, que é quando a pessoa consegue, ela chega até a ser instrumento de sofrimento para o outro, né? Então, por exemplo, né, num desses amores doentes que a gente vê, a pessoa fala que ama, mas sufoca, escraviza. Infelizmente a gente vê isso com frequência, e a gente sabe que o amor é livre, né? Se uma pessoa te ama, ela não vai embora. Então por que você precisa prender? Por que você precisa sufocar, escravizar? Não faz sentido. No chakra laríngeo a gente fala do conhecimento, que é sabedoria, comunicação e exercício da vontade. O que é isso? Comunicação é quando você adquire a sabedoria, o conhecimento, né? E compartilha. Então você comunica. O exercício da vontade é quando você caminha para o autoconhecimento. Por quê? Porque o aprendizado, ele te leva para o autoconhecimento. Ele te leva para a percepção das próprias dificuldades interiores e te gera um aumento de vontade, de autodomínio e de autotransformação. E você se torna capaz desse processo do autodomínio e da autotransformação. Você se liberta das dificuldades e percebe a verdadeira felicidade.
Então, é um processo muito bonito esse do autoconhecimento, né? Em desequilíbrio, a gente tem o abuso do conhecimento, que está muito ligado à prepotência, que é o mesmo, está ligado muito também à prepotência lá do chakra umbilical, né? Que tem um objetivo, que é a coerção. A pessoa submete o outro, né? Psicologicamente, se mostra mais inteligente do que ele. A gente via muito isso há mais tempo atrás em escola, quando professores falam, mas você é burro. Então isso é muito complicado, porque a gente está aqui para compartilhar tudo, inclusive o conhecimento. Então, se a pessoa tem uma dificuldade, por que você não vai compartilhar, ao invés de denegrir, né? Então, o abuso do conhecimento está ligado a isso. E em graus extremos, a gente vê o fanatismo acontecendo, tá? E aí, a gente tem também a sonegação e a indiferença. A sonegação é quando você não compartilha o que você aprendeu. Por insegurança, porque você acha que você não entendeu nada mesmo, e aí você tem medo ali de compartilhar e de ser taxado de burro, né? Ou para manipular, né? Que aí se compartilha ali de uma forma distorcida. Você só nega o que você aprendeu de verdade e se faz ali do jeito que você quer. E a indiferença é quando a pessoa não aplica o conhecimento que ela teve, ou então quando ela ignora a oportunidade que ela tem de aprendizado. E aí tem dois possíveis motivos para isso, né? Que é medo do que ela vai aprender e medo de não saber lidar com esse aprendizado, ou simplesmente porque não quer mudar o estilo de vida, porque o processo do autoconhecimento, ele traz uma mudança de estilo de vida, né? Então, às vezes, a pessoa simplesmente não quer isso. O sentimento essencial é a compreensão da verdade, porque a verdade é instrumento para a autotransformação. Quando a gente começa a entender as verdades, a gente começa a se transformar. Então, assim, os sentimentos essenciais, esses que a gente já viu, né? Eles começam a fazer mais sentido ainda pra gente, porque a gente começa a perceber como que isso é tudo real. E isso não torna mais fácil as coisas, mas a gente começa a correr atrás mesmo de praticar tudo isso, compaixão, aceitação, gratidão, humildade, mansidão, porque a gente entendeu o sentido disso tudo. No outro lado, a gente tem a incompreensão, que é quando a gente permanece na ignorância, a gente valoriza mais o material, né? Os instintos, e quando tem o desprezo pelo autoconhecimento e autotransformação. É tudo isso que a gente... é o caminho, né? Infeliz que a gente segue. O nosso terceiro olho, que é o chakra frontal, ele é responsável pela inspiração e intuição, né? É onde o divino se manifesta em nós. A gente é convidado a desenvolver a nossa espiritualidade, a gente começa a receber orientações dos nossos mentores ou anjos da guarda, né, como vocês preferirem chamar, por meio de intuições e inspirações. E é engraçado que muitas vezes acontece, por exemplo, você pega um livro, né, você precisa ler alguma coisa, você fala assim, eu preciso de alguma orientação, aí você pega um livro e lê. E você lê exatamente aquilo que você precisava. E às vezes é um livro qualquer, mas você abre numa página qualquer e está ali um parágrafo que fala justamente daquilo que você está sentindo, né? E às vezes não é livro só, muitas vezes acontece, hoje em dia, né? Internet, vamos colocar o Instagram aqui, por exemplo, você abre o Instagram, a primeira mensagem que você vê, você fala, nossa, mas eu precisava ler isso hoje. Isso acontece muito também, né? E é muito bacana, porque é isso, são as mensagens que a gente vem recebendo dos nossos mentores. No desequilíbrio, a gente tem aqui o misticismo, que são pessoas que acreditam, né, que seres superiores estão orientando ela o tempo todo, né? Tem pessoas que abdicam até da própria vida para viver essa missão especial
que é inspirada por forças cósmicas, né? Esse misticismo, ele favorece muito a obsessão e a fascinação. São coisas muito graves, né? E como exemplo a gente pode falar, né? Magia, superstição, isso aí está tudo ligado ao misticismo. A gente tem também o ceticismo, que é quando a pessoa despreza intuição e inspiração. Não, isso não acontece. É porque o materialismo impede de acreditar na vida espiritual. A gente não acredita, a pessoa não acredita que existe o espírito, que existe Deus, essas coisas, né? E aí o que acontece? Os espíritos superiores, nossos anjos da guarda, nossos mentores, eles se afastam porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam a nossa decisão de não querer saber disso. Só que aí, os espíritos inferiores, eles se aproveitam da porta aberta. Aí eles vêm, aí eles fazem a mesma coisa, inspiração e intuição, só que com o interesse que eles têm. E aí também é uma porta aberta para obsessão e fascinação. Sentimento essencial. Trabalho com disciplina. Por quê? Não basta só a gente ler evangelho, ler livro espírita, por exemplo, participar de reunião e de estudo. É no trabalho com disciplina que a gente aprende a vivência, a gente aprende a prática disso tudo. É no trabalho com disciplina que a gente vivencia os ensinamentos, né, que Jesus nos deixou, através do esforço, né, que a gente, com esse trabalho, a gente vem com esse esforço para cultivar a humildade, a benevolência, a tolerância, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe também e não fique só no conhecimento, só no aprender. O aprender tem que ter prática, e isso vale para tudo, não é? Quando você está fazendo uma faculdade, você não tem que praticar, na maior parte das vezes não tem que fazer um estágio. Então é isso, a gente tem que praticar também. No egóico a gente tem inatividade e indisciplina. O que é isso? Cada encarnação a gente se planeja para uma tarefa. A gente não consegue concluir essa tarefa. A gente pode evoluir bastante, mas é raro, né, a gente conseguir concluir a tarefa para que a gente veio. Então, assim, muitas vezes a gente foge por ter medo do que está acontecendo ali, ou porque a gente não quer compromissos com a tarefa. Né? Então, assim, por exemplo, quando a gente vem com uma missão, uma tarefa ligada ao espiritual e a gente foge dela, por quê? Porque você chega lá no lugar, aí tem um horário para fazer tal coisa, tem as tarefas que tem que fazer, você tem que ter uma seriedade, tem um monte de exigência, né? Então, por exemplo, uma casa espírita tem tarefas com trabalhos voluntários, né? São trabalhos sérios, tem data, tem horário para cumprir, você lida com pessoas, né? E às vezes a gente até quer participar de uma coisa ou outra dessas tarefas, mas a gente não quer se comprometer, porque vai sair da zona de conforto. Só que é importante ter esse compromisso, porque esses trabalhos voluntários, eles ajudam a gente nessa autotransformação, nesse autoconhecimento. Então é importante sim a gente trabalhar, né? E aí a gente vem para o chakra coronário, que fala da transcendência, que é a busca, né? No chakra anterior a gente falou do chamado, né, para a vida espiritual. Na transcendência a gente já está na busca espiritual, a busca por Deus, né? Então esse é o início da busca pelo autoconhecimento. A gente fala muito da importância da humildade, né? Lá atrás, lá no primeiro chakra, né? Mas muitas vezes a gente não sabe como que é isso de ser humilde. A gente se acha humilde, mas aí a gente viu, né, que a gente na verdade é bem orgulhoso. Então, às vezes a gente fala que o primeiro passo para essa autotransformação é a humildade, mas eu falo que o primeiro passo para a gente buscar autotransformação é na transcendência, né?
Porque quando você busca, quando você vai, né, inicia essa busca do seu eu superior, da sua divindade, né, da sua comunhão com Deus, aí você começa a aprender sobre humildade, caridade, empatia. E aí, com esse trabalho, né, disciplinado, que você vai começar a aprender a se conhecer de verdade. E é muito importante também o famoso orai e vigiai, né? Porque quando a gente começa a busca espiritual, é muito importante orai e vigiai. Esse caminho, né, do trabalho, da busca espiritual, do orai e vigiai, é o caminho que nos leva ao amor. E é importante a gente lembrar, é um caminho longo, é um caminho árduo, e a gente está bem no início dele, mas a busca vale a pena, né? Na parte dos desequilíbrios agora, eu vou falar mais particularmente sobre a pessoa que está exercendo a mediunidade, tá? O que está estudando, o que está exercendo mesmo, praticando, né? Então a gente tem que o abuso das funções psíquicas, né? É um mau uso da mediunidade. Ela usa para praticar o mal ou para obter proveito próprio, né? A gente vê bastante isso também, infelizmente. Só que isso é uma prática que gera dívidas grandes para a própria pessoa que está praticando e para os espíritos inferiores envolvidos. Isso gera dívidas para essa encarnação e para encarnações futuras também. E o desprezo das funções psíquicas é quando a pessoa é muito materialista e não aceita a espiritualidade, né? Então, um exemplo muito legal é o filme Doutor Estranho, que vocês já assistiram. Eu recomendo. Eu recomendo que vocês vejam o filme com esse olhar da transcendência, né? Porque ele era um médico famoso, rico, totalmente materialista, carrão, um apartamento top, muito dinheiro, e ele teve que aceitar a espiritualidade. Vamos colocar assim, ele teve que engolir a espiritualidade e conhecer todo o potencial que ele tinha, né? É muito legal ver o filme com essa visão, é muito legal. Se você não assistiu ainda, assista. E se você já assistiu, mas não com essa visão, assista de novo. E tem também a possibilidade da pessoa que tem medo do desconhecido, né? Ela bloqueia as funções psíquicas. Então, nos dois casos, quando não aceita a espiritualidade, quando tem medo e aí acaba bloqueando, pode gerar perturbações gravíssimas, né? Aqui a gente fala da entrega, né? Da mesma forma que eu falei, né, que a busca da transcendência leva a gente para a humildade, o sentimento é igual. A entrega só acontece se tiver segurança, né? Então você tem certeza de que existe Deus, então você se entrega. Você tem certeza de que você é acompanhado por anjos da guarda, por mentores, né, espíritos superiores, você se entrega. E aí, quando você confia no local que você frequenta, né, nas pessoas com quem você trabalha, numa mesa mediúnica, por exemplo, sabendo que todos nós somos imperfeitos, todos que estão ali são imperfeitos em busca de uma evolução. Quando você confia nisso, você se entrega, né? Do outro lado, a gente tem a resistência, que é quando você tem medo, a pessoa tem medo do desconhecido, ela fica insegura, não acredita em Deus, não confia que tem uma proteção, e também porque não quer as responsabilidades que vêm com um trabalho mediúnico, com um trabalho de evolução, né? Então, aí vem a resistência. E aí eu não sei se vocês notaram, né, mas os nossos chakras estão completamente interligados. Eles formam duas tríades. A tríade fisiológica, a gente nota que segurança, prazer e poder
estão totalmente ligados ao instinto, ao material, né? Ao instinto de preservação. E a tríade espiritual, que é a transcendência, intuição e conhecimento, estão levando à espiritualidade, né? E o amor? O amor é a ponte entre as duas tríades, porque em contato com o amor, esse amor que vê todos, né, que enxerga todos, a gente transcende as energias fisiológicas e instintivas, né, da tríade fisiológica, e utiliza disso para o nosso crescimento espiritual, né? Então a gente percebe, na verdade, que os desequilíbrios acontecem pela ausência do amor, né? Falta do amor próprio e do amor ao próximo. E a gente percebe também que esses desequilíbrios, eles fazem parte da nossa evolução. Eles transparecem nos nossos chakras e, em excesso, eles passam para o nosso corpo físico também, através das doenças, tá? Então, a gente tem que estar muito atento. Até as doenças, elas são sinais de alguma coisa que está ali por trás, né? Somos seres em constante evolução, com o objetivo de desenvolver o amor, identificando nossa própria essência divina. Mas por que a gente é ainda tão apegado à matéria? De acordo com a teoria da evolução no Espiritismo, a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. O que isso quer dizer? Que a gente veio do reino animal, como matéria inerte que não possui nada além de uma força mecânica, tá? E aí nesse reino a gente aprende a característica básica da atração. No reino vegetal, a gente também é matéria inerte, mas ela já tem vitalidade, né? É bem diferente do reino mineral. Não pensa, não tem percepção, não tem vontade, só tem um instinto natural e cego, puramente mecânico, da conservação. Uma coisa que a gente pode aprender nessa fase dos vegetais, que a gente pode levar para a nossa vida, é o seguinte: eles fazem simplesmente o que eles vieram fazer. Cresce, flore ou frutifica, né, e morre. Não reclama, não rejeita o processo. A gente rejeita o processo, né? Então é uma coisa muito que eu vi isso há um tempo atrás e eu achei muito interessante, né? A característica básica dessa fase é a sensação. E aí no reino animal é matéria inerte também, mas é dotada de vitalidade, tem inteligência, mas é limitada e instintiva. Está ligada à conservação da vida e necessidades fisiológicas, tá? Não tem evolução da inteligência no animal. Então, por exemplo, o João de Barro, ele desde sempre constrói uma casa, mas a casa é sempre do mesmo jeito. Ele não mudou nada nessa forma de construir, é sempre a mesma casinha de João de Barro, né? Então, não tem uma evolução. A característica básica dessa fase é a elaboração do instinto. E aí, assim, apesar do animal ser dotado de inteligência, né, a distância evolutiva entre o animal e o homem é imensa, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 597A, ele fala assim: há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus, não é? E aí a gente tem no reino hominal, né, o reino do homem, a gente tem todas as características das outras fases e agrega aí uma inteligência especial. Essa inteligência vem do espírito, né, que quando encarna no homem, ele transmite ali o princípio intelectual e moral. É isso que nos torna superior aos animais. O princípio intelectual e o moral, né? A característica dessa fase é o aparecimento da razão, que é trabalhada no pensamento contínuo, no livre-arbítrio e na responsabilidade moral. E assim, mesmo tendo essa distância imensa entre os homens, entre os animais e os homens, né, a gente mantém os instintos que a gente conheceu nessa fase animal.
Por isso que a gente é instintivo e materialista, né? A intenção é que a cada nova encarnação a gente possa se libertar cada vez mais do materialismo, nos ligando mais ainda ao nosso divino, nos ligando mais ainda a Deus. O próximo reino, dentro desse quadro de evolução, seria o reino angélico, onde nós nos tornamos livres da matéria. E a gente está bem distante dele ainda. Então, vocês conseguem então compreender a nossa origem materialista lá nos reinos lá atrás, né? E o nosso objetivo de perfeição no amor, né? Embora continuemos a ter nossas limitações, ficamos conscientes da necessidade de autotransformação, de trabalhar por admitir e superar as nossas deficiências. Reconhecer as nossas falhas é importante nesse processo de autoconhecimento e transcendência, né? Deus nos dá ferramentas assim, preciosíssimas para esse processo, e uma delas é o amor. Ela parece ser a mais fácil, porque é mais bonita, né? Todo mundo gosta do que é bonito, mas ela é muito difícil ainda, porque a gente ainda é muito apegado ao materialismo, a gente ainda é muito apegado aos prazeres efêmeros, né? E aí, quando a gente está nesse caminho do materialismo, do prazer efêmero, a gente acaba traçando um caminho da dor, né? Que é quando a gente não reconhece que falha, que precisa enfrentar as dificuldades para evoluir. E aí, quando a gente aprende com a dor, a gente volta para o caminho do amor, né? Então, é isso. Eu agradeço muito, espero que vocês tenham gostado, né? Foi muito importante para mim esse estudo, para perceber o quanto a gente tem ainda para evoluir, o quanto eu tenho ainda para evoluir, né? E é isso. Vocês podem deixar aí comentários, dúvidas, se quiserem, e a gente vai respondendo, tá ok? Muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima.